Petrobras reduz preço do diesel em 10% por 15 dias. A quarta-feira teve mais paralisação de caminhoneiros e o resultado, produtos começam a faltar, inclusive combustíveis. O ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, está preso. Ele se entregou para cumprir a pena de mais de 20 anos de detenção. Acidente de trem nessa noite deixa mortos e feridos na Itália. As estreias no cinema. Tem filme nacional. Demorei, mas cheguei. Atrasado e metido engraçado. Vamos falar também de um longa aguardadíssimo. What you really are. What's that? E daqui de Hollywood, a gente mostra os detalhes da festa de lançamento mundial do aguardado filme Han Solo, uma história Star Wars. A música chega no clipe novo de Bastilha. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado, fique comigo. Olá, boa noite. A paralisação de caminhoneiros que começou na terça-feira em todo o país já provoca falta de combustíveis no transporte público e na aviação, além de ter reflexos no abastecimento de vários produtos. Nessa noite, a Petrobras anunciou uma redução de 10% no preço do diesel nas refinarias por 15 dias. Segundo o presidente da estatal, essa medida foi adotada por conta do risco de um colapso nos transportes. De acordo com Pedro Parente, a redução de 10% no preço do diesel deve representar uma queda de 25 centavos no litro do óleo para o consumidor final. O presidente da Petrobras disse que a medida é excepcional e não implicará na mudança da política de preços da empresa, que segue a variação do petróleo no mercado internacional. A decisão da Petrobras veio poucas horas depois de um encontro de ministros com representantes dos caminhoneiros. Estou solicitando e pedi que nesta reunião se solicitasse uma espécie de trégua, não é? Para que em 2, 3 dias no máximo nós possamos encontrar uma solução satisfatória para os caminhoneiros e para o povo brasileiro. Enquanto os dirigentes da categoria negociavam em Brasília, os caminhoneiros fizeram mais protestos. Na Regis Bittencourt, montaram barricadas com pneus e bloquearam os 2 sentidos perto do acesso ao Rodoanel na Grande São Paulo. Manifestações também em rodovias do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Brasília, Pernambuco, Bahia e Ceará. A greve já afeta diversos setores da economia. Os combustíveis começam a faltar, tanto que nessa noite a fila era enorme em vários postos do país na tentativa de abastecer. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos porque cerca de 40% dos ônibus não devem circular justamente pela falta de combustível. Segundo a Infraero, diversos aeroportos estão ficando sem o querosene de aviação, entre eles Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A paralisação dos motoristas interfere também no abastecimento de alimentos. Produtos como batata, mamão, melancia e manga estão chegando em quantidade bem menor, o que já reflete no preço ao consumidor final. A direção dos Correios também informou que as entregas estão seriamente prejudicadas. Rumo ao caos. Bom, gente, agora à noite a Câmara dos Deputados também contribuiu para tentar conter essa greve dos caminhoneiros em todo o país. Foi aprovado, então, o texto base do projeto que elimina a cobrança de PIS/COFINS sobre o diesel até o fim de 2018. A redução dos impostos foi incluída na lei que trata da reoneração da folha de pagamento de alguns setores da economia. E a Justiça de Minas Gerais determinou que o ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB, cumpra a prisão numa unidade da Polícia Militar do Estado. Essa decisão impede que o político seja enviado para um presídio comum. Depois de ser considerado foragido, Azeredo se entregou para cumprir a sentença de mais de 20 anos de detenção por crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Eduardo Azeredo chegou à delegacia pouco antes das 3 da tarde, acompanhado do filho e de advogados. O ex-governador foi levado ao Instituto Médico Legal e passou por exame de corpo de delito. Na saída, tentou falar com os jornalistas.
Por determinação judicial, Azeredo não usará uniforme de presidiário e vai cumprir a pena num batalhão do Corpo de Bombeiros. O tucano foi condenado por desvio de dinheiro público durante a campanha dele à reeleição no ano de 1998. Segundo as investigações, recursos de estatais mineiras como Benji e Copasa foram usados para abastecer o Caixa 2. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, mandou prender o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Essa medida foi tomada após a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negar por unanimidade o último recurso que foi impetrado pela defesa. Delúbio foi condenado a 6 anos de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro. A pena deve ser cumprida no Complexo Médico Penal de Pinhais, em Curitiba. Uma menina de 4 anos morreu ao cair em uma fossa no terreno de uma escola municipal em Fortaleza. Outras 2 crianças ficaram feridas. Ana Laranjeira e as amigas brincavam sobre a estrutura quando a tampa cedeu. Em nota, a prefeitura disse que acompanha as investigações. O universitário que chamou o colega de escravo no pátio da Faculdade Getúlio Vargas, em São Paulo, foi indiciado por racismo e injúria racial. O caso aconteceu em março deste ano. O acusado tirou uma foto da vítima e compartilhou em um grupo de WhatsApp com a frase: "Achei esse escravo aqui no fumódromo. Quem for o dono, avisa." A data do julgamento ainda não foi definida. E uma situação inusitada em Belo Horizonte, gente. Um aluno atrasadinho foi impedido de entrar numa escola estadual para fazer uma prova. Só que dá uma olhada no que o professor resolveu fazer. Para o garoto não perder a prova oral de inglês, o professor resolveu fazer as perguntas ali, pela janela da sala de aula mesmo. O aluno respondia do pátio do colégio. E não é que o garoto tinha estudado? Segundo o professor, ele acertou todas as questões. Ao final do teste, o estudante e os colegas comemoraram a nota. Embora os alunos tenham aplaudido a iniciativa do professor, a Secretaria de Educação não aprovou a ideia e considerou a conduta inadequada. De acordo com as normas do colégio, o aluno só poderia assistir à próxima aula e não deveria ter feito a prova. Ganhou os pontos! Um acidente de trem agora à noite deixou 2 mortos, entre eles o maquinista, e pelo menos 16 passageiros feridos na cidade de Caluso, no norte da Itália. Equipes de resgate ainda fazem buscas por possíveis vítimas. A locomotiva bateu num caminhão que estava parado nos trilhos. 3 vagões acabaram descarrilando. Autoridades investigam agora o que levou esse veículo a passar pela barreira de proteção da linha férrea. Nove pessoas morreram e dezenas ficaram feridas durante um protesto na cidade de Tuticorin, no sul da Índia. A confusão veio quando manifestantes começaram a virar e incendiar carros e ônibus pelas ruas, além de atirar pedras nos policiais. Eles exigiam o fechamento de uma fábrica de cobre que estaria poluindo a água da região. Nos Estados Unidos, um adolescente de 15 anos foi condenado a pagar multa equivalente a 140 milhões de reais. Ele causou o início de um incêndio florestal que levou 3 meses para ser controlado em setembro do ano passado. As chamas tomaram 20 mil hectares de terra e destruíram dezenas de casas. O jovem, que não teve a identidade revelada, soltava fogos de artifício em uma área de vegetação seca e confessou ser culpado. Além da multa, o rapaz terá que escrever mais de 150 cartas com pedidos de desculpas às famílias afetadas e prestar quase 2.000 horas de serviços comunitários. As Forças Armadas do Havaí divulgaram imagens aéreas noturnas da movimentação da lava do vulcão Kilauea. O registro foi feito em uma área onde existe uma usina geotérmica. Ela precisou ser desativada ao ser atingida pelo magma. Autoridades ordenaram que os moradores evitem a região por conta do risco de gases tóxicos. Bom, e morreu aos 85 anos de insuficiência cardíaca Philip Roth, um dos maiores escritores dos Estados Unidos. Em 60 anos de carreira, o romancista conquistou vários prêmios literários, entre eles o National Book Award e o Pulitzer de 97, com a obra Pastoral Americana. Faltou só o Nobel da Academia Sueca de Literatura. E olha, em várias oportunidades, Philip Roth foi considerado favorito ao prêmio.
O ex-One Direction Zayn lançou nesta quarta-feira o clipe do single Entertainer. O vídeo, uma continuação de Let Me, também conta com a participação da modelo Sofia Jamora. Na história, Zayn aparece loiro num clube de striptease. Ele encontra a garota, eles passam a noite juntos, mas depois ela desaparece. É quando começa uma busca. O músico se prepara para lançar o segundo álbum solo depois de Mind of Mine. Def Leppard divulgou o novo lyric video do clássico Histeria, lançado oficialmente em 1987. A banda está prestes a lançar o primeiro box de coleção de uma série de 4 e os fãs estão ansiosos. Esse clipe aqui é da canção Fall in Line, uma parceria de Christina Aguilera com Demi Lovato. Olha, as duas abusaram na produção. O roteiro mesclou imagens de um ambiente cercado por grades, um jardim florido e cenas de infância delas. A novidade está no álbum Liberation, de Christina Aguilera, previsto para ser lançado no dia 15 de junho. Bom, gente, a clássica música Yellow Submarine, dos Beatles, agora também vai virar história em quadrinho. Depois de 50 anos do lançamento do filme, a canção ganhará uma graphic novel sobre a aventura do enredo. A editora aproveitou também para lançar um trailer, esse aí, ó, feito pelo quadrinista Bill Morrison, conhecido por vários trabalhos, mas o principal deles, Os Simpsons. O lançamento está previsto para o dia 28 de agosto. Yellow Submarine. Yellow submarine, and our friends are all aboard. Many more of them. Hora de conferir o que chega às telonas nesta quinta. Charlize Theron está no drama Tully. Ela vive uma mãezona de 3 filhos, sendo um deles recém-nascido. Muito atarefada, sofre com as dificuldades até que o irmão contrata uma babá para cuidar das crianças. O que inicialmente parecia ali uma má ideia, aos poucos se revela uma verdadeira surpresa. Mackenzie Days e Ron Livingston também estão no elenco. Estrelada por Isabelle Huppert, a comédia dramática A Câmera de Claire mostra como algumas fotos podem transformar uma vida. Na trama, uma jovem é demitida sem saber o motivo, enquanto a professora Claire sai fotografando as ruas com sua clássica câmera Polaroid. As desconhecidas se tornam amigas por acaso. As fotos de Claire vão ajudar a jovem a compreender um drama atual. Também tem produção brasileira chegando às telonas. Em Alguém Como Eu, Paola Oliveira deseja que o marido se torne mais parecido com ela, depois da relação cair um pouco na rotina. O problema é que agora, quando ela olha para ele, vê uma mulher. Amor. Alex? A produção também conta com Ricardo Pereira e Júlia Rabelo. Eu só queria que ele fosse um pouquinho mais... que fosse alguém como eu. Depois de aposentado, um juiz sisudo decide levar a vida menos a sério e investe numa boate de striptease. Esse é o tema de Antes que Eu Me Esqueça. Enquanto a filha Beatriz escolhe interditá-lo, o filho Paulo, que estava há anos afastado, decide se reaproximar. A partir daí, a relação de amor é fortalecida. Uma terrível doença chega e pode piorar a situação do pai. Demorei, mas cheguei. Atrasado e metido engraçado. José de Abreu, Danton Mellon e Letícia Snardi estão no longa. A gente cuida dos filhos para no final eles cuidarem da gente. Pai. Que bom que tem várias opções, né? E outra estreia também nas telonas é Han Solo, uma história Star Wars. O longa super aguardado é mais um capítulo da saga Guerra nas Estrelas. E quem conta mais sobre o filme pra gente é o correspondente Fábio Borges, que foi lá entrevistar o elenco em Hollywood durante a festa de lançamento mundial.
Millennium Falcon, a nave espacial mais rodada das galáxias, aterrissou no centro de Hollywood, com os astros do filme Han Solo, uma história Star Wars. O longa mostra a origem de Han Solo, um dos personagens mais icônicos da saga Guerra nas Estrelas. Ele estreou nas telonas em 1977, na pele de Harrison Ford. You old smoothie. Desta vez, a versão jovem do contrabandista e piloto espacial é interpretada por Alden Ehrenreich. O ator diz que a parte mais divertida dos bastidores foi contracenar com o icônico personagem Chewbacca, que também tem sua trajetória mostrada na trama. Foi maravilhoso gravar com Chewbacca. Fez eu me sentir realmente parte do universo Star Wars. Além disso, o ator que interpreta o Chewbacca é muito divertido. O novo intérprete do carismático Chewbacca é o ex-jogador de basquete Jonas Suotamo. É preciso ter olhos azuis, 2,10 metros de altura e muita resistência para aguentar o calor dentro da fantasia do Chewbacca. Teve um orçamento de mais de 900 milhões de reais. É uma superprodução com muita ação, humor e um roteiro que promete surpreender os fãs. Um detalhe interessante é a forma como a trama é contada. O longa Han Solo, uma história Star Wars, é um faroeste espacial. A produção mistura ficção científica com elementos de filmes de pistoleiros do velho oeste americano. São muitas as referências aos filmes de cowboy. Este, por exemplo, é um enquadramento padrão dos duelos entre mocinhos e vilões. Já esta cena mostra a clássica jogatina no bar. É exatamente neste momento em que Han Solo conhece outro personagem emblemático da saga Star Wars, o contrabandista Lando Calrissian. O ator e cantor Donald Glover, que dá vida ao estiloso Lando, diz que fazer parte do elenco da franquia Guerra nas Estrelas é a realização de um sonho. É um sonho porque o boneco do Lando foi meu primeiro brinquedo. Fazer parte de Star Wars significa um mundo para mim. E para interpretar a versão jovem do malandro mais fashion das galáxias, Donald Glover recebeu uma dica essencial de Billy Dee Williams, o ator que deu vida ao personagem em 1980. Eu disse para ele ser bastante charmoso, o resto ele já sabia o que fazer. Fábio Borges, de Hollywood, para o Leitura Dinâmica. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de esporte. A seleção brasileira ganhou uma dúvida agora para os amistosos antes da Copa do Mundo, mas não é Neymar, isso já está esclarecido. Aliás, a recuperação do craque segue muito bem. Quem tem os detalhes é Luiz Ceará. Foi um dia agitado aqui na Granja. Muito frio, uma garoa fina, quase chuva. À tarde, parte da seleção apareceu no gramado para um treino físico. O restante dos jogadores treinou no centro de excelência. Mas a principal notícia quem deu foi o médico Rodrigo Lasmar na coletiva desta manhã aqui no centro de imprensa. Hector Douglas Costa se apresentou com uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. A pergunta era se ele poderia ser cortado. Sua participação no primeiro amistoso, ela ainda é uma questão a ser avaliada, dependendo da resposta e da evolução, principalmente na semana que vem. Mas temos tempo, de novo, para a recuperação do atleta antes do início da competição da Copa do Mundo. Passado o susto, notícia boa. E sobre Neymar, sem jogar há quase 3 meses, o astro está cada vez melhor e poderá atuar nos amistosos. O que hoje eu posso lhe afirmar é que a evolução dele está muito bem e acima até do esperado por nós. A expectativa é que ele participe pelo menos dos amistosos, não sei quanto tempo ainda, nós não podemos afirmar, mas existe a expectativa de ele participar dos amistosos ainda. E a gente segue falando de esporte porque o Corinthians já tem um técnico novo. Depois da confirmação da saída mesmo de Fábio Carille para a Wydad da Arábia Saudita, o clube agiu rapidamente e já efetivou o auxiliar dele para o cargo. Osmar Loz está no comando. Já para a Copa ele é o treinador, quando acabar
da parada do campeonato, vamos sentar, rever toda a estrutura junto com ele. Peraí. Escutou bem? Até a Copa ele é o treinador. Até a Copa ou em definitivo, Andrés? Ele é o treinador do Corinthians. Até a Copa. Até a Copa não, ele é treinador do Corinthians. Não venham especular com um treinador que não, o Corinthians não está atrás de treinador nenhum. Nós já temos treinador. Agora sim. Antes de virar auxiliar, Loss treinou as categorias de base do Corinthians. O novo técnico quer seguir ali o mesmo DNA de Carille na montagem da equipe. É isso que a gente vai tentar aplicar aqui. Um time equilibrado defensivamente, um time sólido, um time que vai ter a ideia que sofra poucas situações de gol e que seja eficiente quando chega na frente. Mais cedo, num hotel da capital paulista, teve entrevista coletiva e ele negou qualquer problema com o André Sanches. Minha relação com ele é maravilhosa, tá maravilhosa, não tenho nada para falar dele. Já sem Fábio Carille, o Corinthians volta a campo nessa quinta contra o Milionários pela Libertadores. Espero vocês em Jeddah. Bom, gente, depois de 8 anos sem se apresentar em um programa de TV, Björk participou de uma das edições do Later with Jules Holland, que é um dos mais importantes programas musicais britânicos. A diva islandesa fez 2 performances bem elaboradas ali da canção Courtship, do disco Utopia, de 2017, e também da já conhecida The Anchor Song, do álbum de estreia da cantora lançado em 1993. Olha, o BTS bateu mais um recorde. O grupo de K-pop lançou na última sexta-feira o vídeo de Fake Love, que se tornou já o mais curtido nas primeiras 24 horas, com 3.900.000 likes, gente. O pódio é completado com outros 2 clipes do grupo, DNA e o remix Mic Drop. E além dessas curtidas todas aí, o clipe ficou em 3º lugar entre os mais assistidos no primeiro dia, com quase 36 milhões de visualizações. Que moral, hein? E a banda Bastille lançou o clipe de Quarter Past Midnight. Essa música está no 3º álbum do quinteto britânico e o vídeo explora bastante ali a vida noturna e a diversidade com performances de várias drag queens. Amanhã tem muito mais aqui no Leitura Dinâmica. Eu te espero sempre à meia-noite, hein? Tchau!